Nunca passaria a um social-democrata, nem de noite, sonhar que a solução que era necessária tomar para o país passava, por exemplo, pelos reformados. E não se pode estragar o percurso de uma vida e depois já não recupera, porque já não tem tempo para tal. E, portanto, é aniquilar-lhes o final da vida ao fim de uma vida de trabalho. Então como é que se vende a alma ao diabo? É apoiando o Partido Socialista, caso o Partido Socialista ganhasse as eleições, sem maioria, é apoiar aquilo que eu fiz enquanto líder do PSD, aquilo que fez o Marcelo enquanto líder do PSD, em que aguentámos um governo sem maioria, porque eu não ganhei as eleições em 2009, mas em todo caso ele não teve maioria absoluta e eu deixei de passar o orçamento. Não deixo de olhar e ver que existe uma agitação de todo o tamanho dentro do partido. A agitação é essa que eu estou convicta de que dura até à constituição das listas para deputados. Não acha que haja um combate ideológico da PS? Ideológico? Não. A ideologia é simplesmente quem é que vai nas próximas eleições entrar nas listas para deputados. O prazo está-se a esgotar e, portanto, têm que ser coisas muito fortes, muito decisivas, muito violentas, para agora alguém se lembrar de convocar um congresso para substituir o líder. Imaginando que era Primeiro-Ministro, Mário Centeno não era um Ministro das Finanças com que gostaria de contar? Gostaria de contar, desde que controlado com algumas das ideias que eu não discordo, da qual eu discordo. Penso que neste momento a fixação no valor histórico do déficit tem muito mais a ver com ele próprio ficar na história do que o país. É um ortodoxo do ponto de vista europeu, não tenho nenhuma dúvida. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, no Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Já aqui falámos dos equívocos ideológicos da direita portuguesa, ou pelo menos dos equívocos nascidos de um sistema democrático que se fundou num país bastante inclinado para a esquerda. O que faz com que o partido mais à direita no Parlamento seja centrista e o maior da direita seja social-democrata. Mas, denominações à parte, é verdade que o PSD sempre teve uma crise de identidade. Sá Carneiro tentou entrar na Internacional Socialista, mas Mário Soares, com mais contactos internacionais, passou-lhe à frente. O PSD sempre foi um partido fortemente estatista, mas teve um papel central nas privatizações. Herdou a base social de apoio da União Nacional, mas foi fundado por críticos do Estado Novo e contribuiu para a democratização do país. O PSD sempre se assumiu como uma espécie de PS de direita, até que novos tempos chegaram a Portugal. Foi através da Troika, mas mesmo sem ela acabaria por chegar. Uma nova geração, formada das correntes ideológicas neoliberais, chegou à política sem complexos de direita. E encontrou em Passos Coelho um bom megafone para as suas posições, estranhas à tradição do PSD. A intervenção externa contribuiu para um discurso ideologicamente mais claro, que umas vezes se traduziu em medidas, outras apenas em retórica. Porque entre o radicalismo ideológico e a prática, há o país real. Pedro Passos Coelho primeiro e a geringonça depois confrontaram o PSD com o seu pecado original, a indiferenciação ideológica. Isso não era um problema enquanto existia um consenso ao centro baseado na construção do Estado Social e na integração de Portugal no modelo social europeu. Mas tudo isso é passado. Com Passos Coelho, o PSD procurava um novo espaço. Um espaço que não sabemos se existe em Portugal e que muda o ADN do partido. Manuela Ferreira Leite venceu Passos Coelho na corrida interna à liderança do PSD em 2008, mas a derrota nas legislativas de 2009 contra José Sócrates acabaria por determinar a sua queda e seria o mesmíssimo Passos Coelho a conquistar o partido primeiro e o governo depois. Ferreira Leite sempre foi crítica da viragem do PSD à direita. Deixámos o centro vazio, disse, e foi pelo recentramento do partido que apoiou a candidatura de Rui Rio. É a minha convidada de hoje. Muito obrigado, Manuela Ferreira Leite, por ter aceitado este meu convite. E a primeira pergunta que faço é esta. Disse em julho que o pior que aconteceu ao PSD foi o rótulo de direita que lhe ficou colado. O PSD não é um partido de direita? Essa sua pergunta tinha uma resposta muito fácil se me fosse feita há 30 anos ou mais.
Que era que não. Que era que não. Claramente que não. Tinha traços ideológicos claramente afastados do que significaria uma direita. Isto porquê? Porque há 30 anos ou mais os partidos diferenciavam-se e estavam cada um deles bastante marcado pela uma ideologia. E as ideologias efetivamente não eram coincidentes. Uma coisa era a direita, outra coisa era um centro-direita, outra coisa era um centro-esquerda, e em todo caso havia laços. Se eu pensar que no caso do PSD e do PS haveria muitos aspectos em comum, isso significa, mas conseguia-se estabelecer bem quais é que eram os pontos em que eles divergiam. Só que eu acho que a ideologia desapareceu. E desapareceu de praticamente todos os partidos, desde a direita à esquerda. Pode haver ideologia no discurso, uns dizem umas coisas, outros não dizem bem as mesmas, mas na prática as ideologias esbateram-se. E nós neste momento somos confrontados, cada um de nós, muito mais com uma personalização das políticas do que com os ideais das políticas. Mas na realidade o que temos sentido, por exemplo, quando olhamos para o resto da Europa, é que as forças, os partidos políticos mais marcados ideologicamente estão a crescer, ou seja, a extrema-direita, que tem um discurso ideológico, não é? Sim. E, portanto, ao mesmo tempo que, é verdade, ao mesmo tempo que os partidos ao centro, por assim dizer, esbateram as suas diferenças, eles também se estão a esvaziar. E não devemos concluir daí que se calhar fizeram mal em esbater as suas diferenças. Eu acho que o esvaziar das suas diferenças não traz nada de bom. O esvaziar das diferenças faz com que, repito a ideia de há pouco, personaliza e personifica as tendências. E há muito mais probabilidade de aparecer uma criatura bem falante, fora do sistema, dizendo aquilo que as pessoas querem ouvir, e as pessoas votam na pessoa e não votam na ideia. E por isso eu acho que é bastante perigoso, e muitas dessas coisas que estão a passar na Europa têm também a ver com várias coisas. Claro, não tem a ver só com isto. Não tem a ver só com isto, como é evidente. Mas tem também a ver com o facto da pessoa ir votar com o facto dos cidadãos serem muito conduzidos a votar num personagem. Coisa que já existiu no passado, ou seja, antes dos partidos de massas terem... Mas essas pessoas tinham carisma, que levavam que arrastavam multidões, em todo caso faziam um discurso bastante ideológico e marcadamente ideológico. Desse ponto de vista, então não era justo dizer que ao Passos Coelho, ao tentar virar o PSD mais à direita, e acho que há um consenso de que Passos Coelho virou o partido um pouco à direita, e depois cada um achará que foi muito para a liberal, que desse ponto de vista até era bom, ou seja, no sentido em que dava maior identidade ideológica ao PSD, que o distinguisse do Partido Socialista. Ouça, se nós falarmos se a nossa conversa for no sentido de ver como é que se caçam melhor os votos, se calhar você está com razão. Não estou nessa fase, sou mais velha. Então qual é faço parte de uma das fases em que os partidos foram criados e em que efetivamente nós íamos atrás não só de personagens marcantes, como foi o caso do Sá Carneiro, mas por... E até de Cavaco Silva sim, mas Sá Carneiro sim, com fundador, não é? Provavelmente, sim, estou a falar como fundador. Eram as ideias que estavam bem delineadas no PSD, das quais ainda não me afastei, e que repudio quem quer afastar o PSD destas ideias, por mais que me diga que as ideias do PSD não são identificáveis, a área da... O PSD é um partido com uma natureza muito especial, não tem parentes próximos na Europa, no sentido, é um partido que nasce evidentemente da realidade política portuguesa, exatamente, fundadora da democracia portuguesa, exatamente, porque é um partido que quando nasce, ele foi-se aproximando dos partidos, Partido Popular Europeu, ou seja, dos partidos de direita, de centro-direita europeus, mas originalmente era uma coisa um pouco estranha, porque o verdadeiro Partido Social Democrata, por assim dizer, era o Partido Socialista,
com que tinha relação com os outros partidos sociais-democratas. Em todo caso, o Partido Socialista que surgiu na altura, sim, como se sabe, era mais à esquerda do que tinha uma origem do marxismo, coisa que o PSD não tinha. Era muito mais estatizante, sendo também defensor da economia privada ou da iniciativa privada, como o PSD, como digo, era muito mais estatizante, a intervenção do Estado era muito maior, o seu apoio social era mais no sentido de assistencialista, que não era o caso do PSD, e eu não posso esquecer, e não devemos esquecer, que o Estado Social foi ajudado a construir pelo PSD. E, portanto, a sua marca social uma linha social muito acentuada. Isso eram as diferenças que existiam nessa altura entre o PS e o PSD, que eram facilmente identificáveis. Exatamente. Qual é a diferença entre o PS e o PSD? Não o PSD de Passos Coelho, mas o PSD que temos hoje, o PSD que Manuela Ferreira Leite defende, do PS que temos hoje, que também não é o PS de 1974-75. Há alguma diferença fundamental entre os dois? Neste momento há uma diferença muito grande, é que o PS... Mas isto é este momento que o PS está a governar com os partidos à esquerda. Exatamente, eu estou a dizer... que é impensável imaginar-se, não preciso de dizer... Mas foram mais... Por acaso eu não acho que tenha a ver com uma mudança que tenha acontecido no Partido Socialista, é mais uma mudança que aconteceu. Se quisermos, o principal responsável por ter, e como sabe, conhece a minha opinião, e para mim com satisfação, mas o principal responsável por ter havido um entendimento, é o nome, chama-se Pedro Passos Coelho. Ele conseguiu um milagre que nunca nenhum político de esquerda tinha conseguido, que é pôr a esquerda de acordo para garantir que ele não governava. A minha pergunta é, imaginando que o Partido Socialista, não é o que indicam as sondagens, terá maioria absoluta nas próximas eleições. A gente depois já vai aos entendimentos políticos no futuro. Há alguma coisa de fundamental que distinga o PSD, que Manuela Ferreira Leite, Rui Rio e muitas outras pessoas do PSD defendem, na sua natureza ideológica do PS ou do PSD, entre o PS e o PSD, ou estamos a falar só de diferenças de personalidades e de culturas políticas? Estamos a falar de duas coisas, uma de personalidades e outra, muito importante, é que nós neste momento fazemos parte de uma organização que se chama União Europeia, em que não é só uma união para evitar a favor da paz e, enfim, todas essas... Não parece que hoje em dia essa tarefa tenha grande relevância. Não? Mas somos todos muito marcados pela situação económica, e a situação económica, eu digo qual é que é a diferença, se faz favor de que se me diz, a diferença entre aquilo que aceita o CDS e o PSD e não sei quantos, e o Bloco de Esquerda ou o Partido Comunista. Mas o PS aceita. Vou-lhe fazer uma pergunta agora bocadinho provocatória. Não teria Mário Centeno no seu governo com a maior das facilidades? Se fosse imaginando que era Primeiro-Ministro, Mário Centeno não era um Ministro das Finanças com que gostaria de contar? Gostaria de contar, desde que controlado com algumas das ideias que eu não discordo, da qual eu discordo. Ele parece estar completamente controlado. Ele conseguiu o que nem o PSD conseguiu em termos de disciplina orçamental. Mas eu, como provavelmente saberá, não sou fã, nem defendo a ideia de que o déficit deve ser controlado a qualquer preço. Portanto, poderíamos dizer que até está um bocadinho à esquerda de Mário Centeno. Deste ponto de vista, não estou a dizer em geral, evidentemente, estou a dizer deste ponto de vista. Não estou tão fanática. Penso que neste momento a fixação no valor histórico do déficit tem muito mais a ver com ele próprio ficar na história do que o país, porque o país não está a ficar na história seguramente pelo comportamento que tem, pelas consequências que está a ter para o país. Portanto, o fanatismo do déficit. Acha que Mário Centeno é um ortodoxo do ponto de vista... É um ortodoxo do ponto de vista europeu, não tenho nenhuma dúvida. E, portanto, mas isto era para lhe dizer que há, neste momento, todas as políticas estão muito condicionadas por um figurino ao qual todos estamos subordinados, e esse figurino condiciona que haja umas enormes diferenças entre os diferentes partidos. E, portanto, neste momento eu estar a falar na ideologia do PSD e compará-la com a do PS ou compará-la com qualquer outro setor, e evidentemente que é extremamente difícil porque nós estamos enquadrados
todos numa realidade externa. Numa realidade externa que é muito mais do que a história do déficit. A instituição. Por isso é que eu falei do modelo quando falei do modelo social europeu e pus no passado. Porque eu acho que o modelo social europeu não está nas prioridades na União Europeia hoje em dia. A instituição europeia, para além dessas balizas, desses objetivos que tem, é uma instituição extremamente regulamentadora, muito burocrática. E, portanto, acha que está a matar a política? Acho sim, completamente. E, portanto, é muito por causa disso que, ao haver determinados aspectos, o caso das migrações, o caso dos imigrantes, que evidentemente é algo que neste momento é uma situação seríssima e que penso que o único líder que mais ou menos defendeu que a Europa devia receber foi a senhora Merkel. Foi uma líder de direita, sim. Foi a senhora Merkel. Sim. Ora bem, isso tem criado, eu acho que tem sido um dos motivos pelo que tem criado situações como a Áustria, como a Hungria, como a Itália. Já vamos ao crescimento da extrema-direita, deixe-me só regressar aqui um bocadinho ao PSD. Pensa que foi Passos Coelho que virou o partido à direita? O outro líder teria feito as coisas de forma diferente durante a intervenção da Troika? Teria. Em alguns setores, com certeza que teria. Se pudesse dar alguns exemplos. Posso dar um exemplo. Nunca passaria a um social-democrata, nem de noite, sonhar que a solução que era necessária tomar para o país passava, por exemplo, pelos reformados. Acho que não passaria. Como sabes, estive num governo em que a situação europeia era semelhante àquela, não tão grave, mas um bocadinho também. Estávamos num processo de déficits excessivos e, portanto, fomos o primeiro país da zona euro a entrar nessa situação, portanto, com ameaças de corte de acesso aos fundos estruturais, que eu considero que ia ser mesmo aplicado, na verdade, porque nós éramos o primeiro e o único país que estava nessa situação. Quando a França entrou em déficits excessivos, o problema praticamente morreu. Porque a França é a França, não é? Porque a França é a França. Portanto, enquanto éramos só nós, aquilo foi a sério. Devo-lhe dizer que passei por momentos difíceis como Ministro das Finanças na altura para equilibrar as duas situações. E como lhe digo, nem de noite me passou para a cabeça, foi uma ideia que nunca me ocorreu. Que é estranha na direita, porque a direita sempre teve, isso criou um problema também, eu percebo que não é disso que está a falar, mas criou também um problema eleitoral à direita, porque em Portugal, direita sem reformados não tem grande... Ou seja, os reformados sempre foram uma base importante para o PSD. Mas eu devo dizer que não foi esse o ponto. Sim. Não foi esse o ponto na contagem dos votos. Foi porque acho que é um tipo de... Agora seria muito longo estar, se calhar, a explorar este ponto. São pessoas que têm pouca capacidade de adaptação económica a novas situações. Nenhuma. Não podem procurar novos rendimentos, não podem emigrar. Nenhuma. E não se pode estragar o percurso de uma vida e depois já não recupera porque já não tem tempo para tal. E, portanto, é aniquilar-lhes o final da vida ao fim de uma vida de trabalho. Portanto, acho que é uma coisa impensável. E, portanto, a única coisa que eu lhe posso dizer sobre esse aspecto que referiu em relação ao Padre Passos Coelho é o seguinte: eu quando me candidatei à liderança do partido, candidatei-me contra duas pessoas. Foi contra ele e contra o Santana Lopes. E o Santana já vamos. Mas espere, mas eu na altura fiz toda a minha campanha exatamente na base de que tinham que escolher entre um social-democrata, um liberal e um populista. Era o meu tema de campanha. Portanto, já nessa altura, eu achava que as ideias que o Passos Coelho defendia eram ideias mais liberais do que aquelas que eram próprias da social-democracia. É evidente que se não fosse a Troika, não teria havido força para aplicar determinado tipo de medidas que eram verdadeiramente contra a essência do partido e não havia desculpa para o fazer. Isto é, quando a pessoa aparece a dizer a Troika mandou, eu tive que assinar, vou ter que fazer. Uma coisa era dizer em nome da Troika, outra coisa é dizer eu tenho aqui esta ideia, isto vai tudo raso, os funcionários públicos. O país estava mais anestesiado, sim. Sim, estava mas e, portanto, o que estava a dizer há bocadinho é que acha que o tempo lhe deu razão. Ou seja, que naquela, o tempo veio, o que aconteceu recentemente deu-lhe razão em relação
quando disse que era uma social-democrata contra um liberal e um populista. Sim. Deu. Acho que sim. Mas acho que sim. Mas evidentemente que admito que haja um conjunto de medidas que obrigatoriamente tinham que ser tomadas porque a situação era grave. O apoio a André Ventura, falámos há pouco da direita, do regresso da extrema-direita, o apoio a André Ventura foi um sinal de viragem à direita. Nesse período, o apoio a André Ventura, depois dele dizer o que disse, quando concorreu à Câmara Municipal de Louros, foi um sinal ou foi só ou acha que foi só um erro de percepção? Ou foi um sinal da viragem à direita que o partido estava a fazer? Não, eu não consigo ver isso na sinal da direita, porque isso era dar importância a alguém que acho que não era capaz de virar partido nem para a direita, nem para trás, nem para a frente. Mas houve um cordão sanitário que foi rompido, não é? Assim, alguém que tem aquele discurso... Sim, mas isso... Que é um discurso de extrema-direita, não é? É um discurso de extrema-direita, mas... E ser candidato pelo PSD é uma Câmara importante, não estamos a falar de uma Câmara... Estamos a falar de Louros, não é? Sim, quer dizer, eu acho que foi uma coisa de tal forma grave que sempre me recusei a falar desse aspecto. Porque acho que o partido tinha a obrigação de ter tomado qualquer posição firme relativamente a um candidato com aquele perfil. Para encerrar, assunto Passos Coelho, depois passamos para o futuro. Para o futuro e para o presente. Pensa que há alguma possibilidade de Passos Coelho regressar à liderança do PSD? Não excluo essa hipótese. Não excluo. Acha que ele quer? Acho que, não sei se é o que ele quer, mas acho que ele quer qualquer coisa. Sim. O quê? Não sei, porque não tenho. Não está na cabeça dele? Não está na cabeça dele. Bem, quer alguma coisa, é evidente, não é? Já deu vários sinais disso. Mas, de qualquer forma, admito que se candidatasse à liderança do partido, admito que pudesse ganhar, consoante os concorrentes, consoante a situação económica, consoante a situação política. Acho que não iria lá só por amor ao partido e achar que o ia salvar. Defendeu numa entrevista que o PSD deve vender a alma ao diabo para pôr a esquerda na rua. Quando falamos da esquerda, está a falar do Bloco de Esquerda e do PCP, e eu percebi a sua expressão, não lhes vou aqui provocar um novo problema relacionado como aquele em relação à suspensão por 6 meses da democracia. Eu percebi o sentido do que é que queria dizer com vender a alma ao diabo. O diabo é o Partido Socialista, imagina aqui. Pensa que é sequer imaginável uma reedição do Bloco Central? Uma reedição do Bloco Central, tal como ele foi formalizado entre o Mário Soares e Mota Pinto, acho que não. Acho que é algo que não, formalmente, os dois a governar, acho difícil. E acho difícil porque as condições que neste momento se põem ao país não são exatamente aquelas que se punham há uns anos. Como já dissemos, os aspectos as suas diferenças estão muito mais diluídas e, portanto, eu achava que era um erro para o partido diluir-se, os dois diluírem-se, portanto, eu acho que nem um nem outro admite a hipótese de um Bloco Central formal. O que de resto, por exemplo, eu fui contra da opinião. Na altura, na altura, não achei muita graça nas últimas eleições termos ido sob uma sigla que não tinha nada a ver connosco e, portanto, irmos em coligação com o CDS. Eu acho que politicamente, provavelmente não havia outra coisa a fazer e, portanto, tinham estado o tempo todo no governo, enfrentaram os dois a mesma situação difícil e, portanto, não era fácil. Agora eu vou aí falar na rua contra ti, tu vais-me tirar votos. Admito que, do ponto de vista... No resto da Europa é comum, cá não é? No resto da Europa é comum partidos governarem coligados e depois cada um ir às eleições sozinho. E não porquê? Exatamente porque, primeiro, eu neste momento, e penso que qualquer outra pessoa, não tem a noção de qual é que é a dimensão do PSD. Porque nós não fomos autónomos e, portanto, não temos nenhuma referência neste momento para saber se aquilo deteriorou muito ou não deteriorou o PSD, qual foi o desgaste, qual foi... Não se sabe. O CDS poderia ter ganho alguma coisa ao PSD durante aquele período. É possível que sim, não é? Como se lembra, o CDS muitas vezes fez de consciência crítica moderada no governo, que é extraordinário, mas fez. E, portanto, nessa circunstância não sou muito a favor de coligações.
muito menos em coligações, tipo às eleições em coligações, nem pensar. Mas... Então como é que se vende a alma ao diabo? Salve seja. Salve seja, é apoiando o Partido Socialista, caso o Partido Socialista ganhasse as eleições, sem maioria, é apoiar aquilo que eu fiz enquanto líder do PSD, aquilo que fez o Marcelo enquanto líder do PSD, em que aguentámos um governo sem maioria, porque eu não ganhei as eleições ao Sócrates em 2009, mas em todo caso ele não teve maioria absoluta, e eu deixei de passar o orçamento, deixei de passar aquelas... E não há um risco do PSD se tornar uma espécie de apêndice do Partido Socialista? Ouça uma coisa, o PSD não pode renegar a sua responsabilidade na manutenção de uma democracia saudável e na defesa dos interesses do país. Mas considera que o Bloco de Esquerda e o PCP, olhando para os últimos, por exemplo, 4 anos, puseram em perigo uma democracia saudável? Não puseram, mas não sei se foi por... São partidos que já estão há muito tempo no sistema. O Bloco há quase 20 anos, o PCP desde o início. E que ninguém pode dizer que são partidos que puseram em algum momento em risco a democracia portuguesa e não respeitaram as regras democráticas. Não quero dizer isso, portanto, de forma nenhuma. Em todo caso... como é que dizer, diluíram-se um pouco, exatamente porque nos seus princípios, na medida em que os apoios que deram é em favor de alguma coisa que eles estão contra. Então o que democraticamente pode ser muito louvável, foi para aguentar um governo, para evitar que viessem outros da... Na realidade foi para fazer o mesmo que a doutora Manuela Ferreira Leite se propõe a fazer, não é? Exatamente, é isso mesmo. Agora, é isso mesmo, eu teria apoiado o governo... E o governo seria muito diferente do que foi este? A minha pergunta é, se acha que um governo de António Costa... apoiado criticamente, como está a dizer, a deixar passar orçamentos pelo PSD, seria muito diferente do que foi este governo? Eu acho que seria, mas eu não estou com essa certeza toda, porque eu acho que quem se descaracterizou verdadeiramente foi o Bloco de Esquerda. O PC é igual a si próprio, não vejo, apesar de que ainda há 2 ou 3 dias o Jerónimo de Sousa teve uma frase que deve ter sido um bocadinho para acalmar as hostes, que disse que achava que Álvaro Cunhal, se fosse vivo, que teria apoiado a posição... Vou-lhe dizer uma coisa, não tenho a menor dúvida que teria apoiado. Está bem? Quando eu digo não tenho, porque o PCP sempre foi muito mais... Eu acho que quando se diz isso do Bloco de Esquerda, que se descaracterizou mais, eu até nem acho que se tenha, do ponto de vista ideológico, não se pode dizer que se tenha descaracterizado muito. Tem mais a ver com o ponto de vista retórico. O Bloco era tido como menos pragmático do que o PCP. Sim. O PCP sempre foi um partido pragmático. Pois. Mas o PCP tem 40 anos, teve tempo para se tornar pragmático. O Bloco de Esquerda ainda é jovem. O Bloco de Esquerda surgiu como um partido de protesto. Sim. Neste momento é um partido de transformação. Evolução, que é num período muito curto para evoluir tanto. Porque aconteceu uma coisa, não é? Aconteceu a intervenção externa, eu acho que tem muito a ver com isso, ou seja. Sim, mas a intervenção externa para alcançar objetivos com os quais eles são contra. Não, mas o que eu estou a dizer, como aconteceu a intervenção externa, houve uma política muito agressiva, mais à direita. Podemos dizer que Passos Coelho foi, sem dúvida, o primeiro-ministro mais à direita que o país teve desde o 25 de Abril. É normal que isso tenha tornado os partidos à esquerda mais pragmáticos, ou seja, para garantir... Pronto, e eu também, com pragmatismo, sim. Com o mesmo pragmatismo, eu diria que apoiava o PS para não o lançar nos braços de determinado tipo de ideias que, em todo caso, em algumas estão marcadas e com as quais discordo profundamente. Na campanha interna do PSD, agora vamos para o presente, elogiou o recentramento proposto por Rui Rio. Em que é que se nota esse recentramento agora que ele é líder? Bom, enquanto líder, provavelmente não se notará tanto quanto isso, porque não toma decisões, pode-se notar em discurso, agora pois, com certeza, só. Em decisões não se pode
Agora, acho que, até pelo seu passado como Presidente da Câmara do Porto, até pelo seu passado, o Rui Rio, se obra fez no Porto, e ele foi eleito 3 vezes, sempre com mais votos do que no anterior, foi pela ação social que desencadeou no Porto. Ele teve uma obra de natureza social muito importante, que foi isso que lhe deu essas vitórias. E, portanto, não tenho dúvidas que as características dele é do indivíduo pragmático, que faz as coisas, que é conhecedor, que é sério, que é honesto, e que, simultaneamente, tem muitas preocupações de natureza social. Qual é o balanço que faz destes primeiros meses de liderança do Rui Rio? O balanço que faço, não sei que balanço é que eu poderia fazer neste momento, mas não deixo de olhar e ver que existe uma agitação de todo o tamanho dentro do partido. A agitação essa que eu estou convicta de que dura até à constituição das listas para deputados. Acha que ela resulta de saber que as listas vão mudar, vão ser outras? Tenho praticamente a certeza de que isso assim é. Não acha que haja um combate ideológico? Ideológico? Não. A ideologia é simplesmente quem é que vai, nas próximas eleições, entrar nas listas para deputados. O PSD sempre foi muito rico em sempre vamos pôr a coisa assim de uma forma simpática, sempre teve uma vida interna muito rica, vamos pôr a coisa assim para pôr isto de uma maneira simpática. Ou seja, eu passei por lá, fiz... Acha que têm sido ultrapassados os limites? Por parte da oposição a Rui Rio? Tem porque se está com um problema de timings. E esses problemas de timings é ou agora ou nunca. E para ser agora ou nunca não é um desgaste lento, porque esse desgaste lento pode acabar fora do prazo. Porque isto tem prazos para convocar congressos, para haver candidaturas, para não sei o quê, e com as datas das eleições, mas não sei o quê, o prazo está-se a esgotar. E, portanto, têm que ser coisas muito fortes, muito decisivas, muito violentas, para agora alguém se lembrar de convocar um congresso para substituir o líder. E onde é que se têm passado os limites? Acha que há um boicote? Eu acho que se têm passado os limites em muitos setores. Não sou capaz de dizer exatamente os pontos que é, mas eu já passei por lá, tive uma situação muito semelhante. Mas deram-lhe mais tempo? Não, deram mais tempo. Eu tinha mais tempo e tive um problema que foi ter ganho as eleições com uma grande diferença, as eleições europeias. Europeias, sim. As europeias. Acha que para Rui Rio é muito importante o resultado que ele vai ter nas europeias? Que é que ele vai ter uma situação muito semelhante à sua, que é eleições europeias, mesmo em cima das legislativas. Ouça, eu acho que para qualquer líder de qualquer partido é como os treinadores de futebol, quer dizer, ou bem que ganham os jogos, ou bem que não ganham. Portanto, para um líder do partido é sempre importante. Se as pessoas tiverem a serenidade e o pragmatismo suficiente para perceberem que pode não haver condições, ou podem surgir não condições, se perder as eleições, por algum motivo é. Acha que ele tem condições para ficar na liderança do PSD se perder as eleições legislativas? Admito que sim, se o deixarem. A mim não me deixaram. Sim, e acha que o vão deixar? A mim não me deixaram. Olhando para a situação, acha que o vão deixar? Sim, admito que não o vão deixar, mas também acredito que não iremos para melhor. Porque não vejo no horizonte... Passos Coelho. Portanto, com ideias um pouco diferentes das minhas. Portanto, não apoiará, evidentemente, um regresso da liderança de Passos Coelho à liderança do... O voto é secreto, mas a consciência não. Como avalia, já falámos aqui de Pedro Santana Lopes, como avalia a saída de Pedro Santana Lopes para a criação da Aliança? O que é que acha que isto significa? Que Rui Rio está a deixar espaço livre à direita para surgirem novas formações, ou não tem nada a ver com isso? Deve ser da minha idade. Não vendo alma ao diabo por ideologia. Quer dizer, ou só para alcançar votos. Não vendo.
Quer dizer, posso defender aqui uma ideia, toda a gente me diz que aquilo está errado, porque as pessoas não gostam nada de ouvir aquilo, mas é a minha ideia, ou bem que fico calado, ou bem que digo o que penso. E, portanto, tenho dificuldade em formular essa resposta. E a resposta do Rui Rio estar a deixar espaço? Mas está a deixar espaço, ele apresenta-se como a pessoa que... Quais são as preocupações dele. Portanto, acha que não deve colocar-se dependente do ponto de vista eleitoral? Eu sei que está em moda. Eu sei que está em moda e é absolutamente essencial. E quem não segue é considerado pateta. Sim. É o chamado politicamente correto. Sim. Está tudo certo, mas não devia ser dito assim, devia ser dito de outra forma. Não devia pensar assim, devia pensar de outra forma. Não vê que as pessoas não gostam de ouvir isso, não vê que não sei quantos. Eu isso acho que é, primeiro, tirar genuinidade às pessoas e, portanto, retirar-lhes, eles estão a representar. Matar as lideranças, porque liderar é liderar, não é ser liderado. Não é? Exatamente. Primeiro é matar as lideranças. E depois, se as pessoas não querem, paciência. Mas não falou é da Santana. O que é que acha? Porque é que acha que Santana fez isto? Eu tenho que confessar que fiquei surpreendido. Eu julguei que era só conversa, mas que não julguei que ele o fizesse mesmo. Não. Já ameaçou tantas vezes sair que eu não pensei, é como o Pedro Lobo, quando saiu mesmo não acreditei. Ou seja, eu tenho dificuldade em pensar o que é que ele pensou. E, portanto, ao imaginar o que é que ele pensou. Porque, à primeira vista, se houver algum movimento inovador, em algum partido que leve as pessoas a irem votar nessa inovação e, portanto, irem atrás de qualquer tipo de discurso ou qualquer tipo de carisma, portanto, enfim, esses que têm aparecido por aí para essa Europa fora e não só na Europa, fora da Europa, que parecem que não são pessoas conhecidas, são pessoas que fazem um discurso que as pessoas votam no desconhecido. Mas não é o caso de Pedro Santana Lopes. Não é o caso dele. Foi primeiro-ministro. E, portanto, tenho muita dificuldade em me imaginar na cabeça dele, isto é, se aparecesse uma pessoa... Mas ele cola a esses fenómenos, ou seja, acha que a Aliança é um fenómeno do que é conhecido, é um fenómeno que pretende ser um fenómeno populista? Eu acho que pretende ser algo que fosse inovador, diferente de todos os outros, e eu, estando zangada com toda a gente, não obstante nenhum, vota nele. Para isso era preciso uma pessoa fora do sistema. Eu acho que ou pelo menos aparentemente fora do sistema, porque Bolsonaro era deputado há 30 anos, não é? Pronto, mas ninguém sabia quem era. Ninguém sabia quem era. Nem os pensamentos deles, quer dizer, devia lá estar numa bancada qualquer e se calhar nunca abriu boca, não sei, não faço ideia. Abriu, e às vezes que abriu deixou alguma marca, mas de qualquer das formas sim, não era... ninguém o levava a sério. Sim. E portanto, não é o caso do Pedro Santana Lopes, que efetivamente sempre foi uma pessoa dentro do sistema e que 2 meses antes se tinha candidatado à liderança de um partido. Garantindo que não ia sair do partido. E se eu me candidatasse à liderança de um partido é porque tinha determinadas ideias que me conformavam com o ideário do partido, ou pelo menos aquele que eu diria. Nunca vi dizer, olha, ou é assim ou então eu vou fazer outra coisa diferente, vou formar um partido ao contrário. Quer dizer, teve ali a defender até tanto assim que entrou nos órgãos, que entrou as suas listas, as listas dos órgãos nacionais do partido foram constituídas por pessoas apoiantes dele na candidatura à liderança do partido e de repente, afinal, quer dizer, não sei o que é que se passou. Portanto, o que é que se passou na cabeça dele ainda Acha que ele não foi muito sério com o partido? Acho que não foi leal. Acho que não foi leal. Não foi leal porque deveria ter dito que eu estou aqui, candidato-me com estas ideias assim, mas caso vocês não me deem os seus votos, eu formo outro partido para constituir as minhas ideias e levar as minhas pessoas comigo. E, portanto, acho que pode ser que leal seja uma palavra forte demais, mas, no mínimo, não é transparente. Porque quem no PSD votou nele para líder do PSD... passado 2 meses, viu que afinal aquilo que não era verdade, porque é impossível que uma pessoa constitua um partido numa noite de insónias. No caso de Pedro Santana Lopes, eu não acho totalmente impossível, mas deixa-me só perguntar-lhe. Acha que ele vai ter um bom resultado? Não sei, eu não faço ideia, porque realmente as pessoas, a reação das pessoas é um pouco imprevisível. Mesmo nas grandes eleições que tem havido por esse mundo fora, as pessoas todas apostavam que os resultados não eram aquele e depois foram. E, portanto, eu acho que é absolutamente imprevisível, mas se nós estamos em democracia,
e eu sou genuinamente solidário com os resultados eleitorais. Se os resultados eleitorais acharem que ou tiverem qualquer influência pela sua intervenção, foram as pessoas que escolheram. Deixa-me regressar à Europa. Falámos ali, eu ainda queria fazer uma pergunta. Pensa que os limites impostos pela Europa são compatíveis com as políticas de crescimento e manutenção do Estado Social? Ou seja, se este não é um problema que hoje atravessa, aliás, a esquerda e a direita, o centro-esquerda o esquerda e o centro-direita. Vamos pôr de fora as correntes neoliberais que não defendem o Estado Social. Que é, nós estamos de facto integrados na União Europeia, a União Europeia impõe determinados limites que em países como Portugal, pelo menos, vamos dar pelo menos isto como, tornam praticamente impossível, do meu ponto de vista, não sei se é o seu também, quer o crescimento económico, sustentado e com futuro, quer a manutenção de um Estado social, pelo menos aquele como o entendemos. E se isto não está a reformular todo o espaço político, quando há pouco falou da indiferenciação, se a indiferenciação também não resulta da tina, não é? There is no alternative, ou seja, temos que fazer isto, não há mais nada para fazer, e se não corremos o risco de estar a começar a eleger apenas gestores de inevitabilidades em vez de elegermos políticos. Bom, durante todo o tempo da Troika e pós-Troika, eu sempre defendi, publicamente, enfim, nos órgãos de comunicação social, que não era possível manter-se a mesma linha de política que as instâncias europeias estavam a seguir. Não valia a pena assustar-nos, porque elas iam seguramente alterar-se, porque não era suscetível de ser aceites pela comunidade, como aconteceu. Neste momento não existe nenhuma comparação, do meu ponto de vista, entre aquilo que era a política rígida de não haver outra alternativa de agora. A Grécia teve assim uma grande alteração profunda. Já a política da não alternativa destruíram a Grécia. A economia grega ficou destruída. E esperemos pelas próximas eleições para ver se o resultado, por exemplo, da Aurora Dourada, que são neonazis, não sequer estão para lá da extrema-direita, vamos ver que resultados é que vão ter. E, portanto, é evidente... É porque no caminho se desfizeram sistemas políticos e sistemas democráticos. E, portanto, como se desfizeram, nem é possível haver um sistema democrático. As sociedades, as pessoas, os indivíduos, as pessoas, aguentam e suportam sacrifícios quando eles são visivelmente necessários. No nosso caso, ou no caso da Grécia, eu acho que as pessoas perceberam que há ali certas situações que não podem ser ultrapassadas e, portanto, estávamos em dívida com os credores. E mesmo que não sejam necessárias, as pessoas, mesmo que não fossem necessárias, as pessoas aguentam durante um tempo limite. Exatamente. Não é possível haver políticas que sabemos que são políticas de sacrifício com uma visão, com uma perspectiva temporal superior à nossa esperança de vida. Não é possível. Não há nenhuma geração que esteja disponível a sacrificar toda a sua vida. Não. E, portanto, nessa circunstância é evidente, portanto, as ameaças de cortes daqui, ameaças de sanções, a dívida pública, se não entrarem todos em coisa, fazemos e acontecemos, nunca mais ouvi falar em tal. Agora com a Itália estamos Agora com a Itália, mas muito mansinhos. Porque a Itália também, não é Portugal, não é a Grécia. Está bem, mas mesmo assim, mesmo nessas circunstâncias da Itália ser a Itália, estamos... Imagino que se não se revê, como eu não me revejo no governo italiano, não é? Mas não acha que apesar de tudo há alguma utilidade em os países mostrarem que mandam qualquer coisa lá? Acho. Por isso eu sempre achei, fui crítico. E era melhor que fossem governos liderados por democratas e não por... Exatamente. Mas o exemplo exatamente de situações desta natureza que têm surgido na Europa foi, não tenho dúvidas que foi a pedra de toque para que se alterasse a posição de repente a Grécia sai em... Será que a Grécia teve uma alteração tão estruturada, tão sustentada, tão
alterou-se profundamente aquele... Os problemas graves da Grécia, que não os que se medem em números, mantêm-se todos. E, portanto, quer dizer, por algum motivo... Até porque não se fazem, ao contrário do que se pensa, não se fazem reformas estruturais assim. Não se fazem reformas estruturais nem em 5 anos, nem com ameaças de sanções. Não, de forma nenhuma. É preciso mobilizar um país. Relativamente à Grécia, há sempre que haver... A Grécia começa com um ponto estrutural ao qual, que eu saiba, nunca ninguém ligou, é que não tem máquina fiscal. Não tem. Pois não. E, portanto, como é que é possível impor-se, por exemplo, um sistema de... Justiça seja feita, claro que eu farei essa justiça, mas o Syriza era uma das coisas que tentava fazer e percebeu que a Europa não estava assim tão preocupada com esse tema. A grande ajuda que a Europa poderia ter dado, era ter-lhes montado um sistema fiscal. Podiam mandar para lá um Paulo Macedo e eles montavam-lhe um sistema fiscal. Era uma ajuda muito maior do que... Tenho um grande orgulho da escolha que fez de Paulo Macedo. Já agora, não tem nada a ver com a nossa entrevista. Mas... Não é um problema de orgulho, mas é um problema de uma enorme satisfação. Vou puxar aqui a brasa da minha sardinha, que foi provavelmente o único momento que defendi Manuela Ferreira Leite enquanto Ministra das Finanças, foi quando escolheu Paulo Macedo. E que fui chamada à Assembleia 3 vezes. E por causa daqueles do salário. Sim. Fui chamada à Assembleia 3 vezes. Eu defendi que com aquele salário provavelmente íamos poupar bastante dinheiro. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. Portanto... isto é só para dizer, voltando atrás, que a política europeia, tal como foi seguida de uma forma tão pouco pragmática, tão rígida, evidentemente que tem consequências, e teve e tem consequências na evolução da democracia que nós estamos a ver em alguns países. Não acha que um dos pecados do centro-direita e do centro-esquerda... E isto ajudado agora para a questão séria da questão das imigrações e a forma como se tem reagido É um assunto que para nós é muito fácil, não é? Porque como nós não somos país de passagem. Não somos país de passagem. Para nós essa discussão é uma discussão um bocado teórica, não é? Não, é uma coisa, mas ouça, eu compreendo. Imagina qual é a minha posição sobre o assunto. Não, e também a minha, simplesmente compreendo que não é fácil pedir a uma sociedade inteira vamos cá alterar esta coisa toda, porque vêm ali tantos quanto os vossos, não é? Provavelmente se isto fosse tudo distribuído pela Europa, o impacto seria mínimo. Eu não sei, sabe, eu acho que enquanto coletivamente e mundialmente não se tomar a decisão de ajudar os países no seu próprio local, isto vai ser cada vez pior. Mas o que eu ia perguntar sobre a Europa é se não acha que o centro-esquerda e o centro-direita são responsáveis, eu, por exemplo, estou a pensar no português, sobretudo, por ter um olhar acrítico sobre a União Europeia. Ter mantido um olhar acrítico, ou seja, acho que a conversa do bom aluno, que é uma conversa acrítica, não é? Alguém que acha que o seu papel é ser bom aluno de uma instituição a que pertence, é uma posição passiva, não é? De quem não pretende, se não acha que é um problema do centro-direita, do PS e do PSD e até do CDS, terem uma posição acrítica em relação aos caminhos que a União Europeia foi seguindo. Eu não sei se tem sido tão acrítica ou se foi tão acrítica, não estou a falar da intervenção na crise. Sim, não, estou a falar antes disso. Na sua Constituição, não sei o quê. Nós entramos na União Europeia e portanto era uma experiência nova, como um país com um subdesenvolvimento muito grande relativamente a muitos dos países que estavam a constituir e do qual esperávamos uma ajuda financeira fundamental e decisiva para o nosso progresso. Portanto, a nossa entrada foi uma entrada de um país que ia usufruir dos benefícios daquilo que a coletividade lhe ia dar. E, portanto, nessa circunstância, eu acho muito difícil que se trocasse os milhões que nos estavam a dar era quase uma criação. Quer dizer, está bem, dá-me cá o dinheiro, mas olha, eu não faço isto nem faço aquilo. Eu acho que era uma situação diferente. Diferente é agora a situação, por exemplo, quando foi a questão da Troika, que nós tivéssemos aceito tudo, aceito que nos primeiros tempos não houvesse grandes alternativas. Quem quer que lá estivesse, não houvesse grandes alternativas. Mas a partir de determinada altura,
a ideia de fazermos quase ainda mais do que eles nos pediam. Sim. Era mais longe que a troika. Isso já é discutível, muito discutível que não tenha sido. Mas há um período entre o momento em que entramos na União Europeia, ou na CE, na altura, sim, e a crise financeira, que é o euro. E com isto termina a questão europeia. Se olharmos para a economia portuguesa desde que entramos no euro, percebemos que a moeda única teve genericamente um efeito negativo na economia portuguesa. É quase impossível encontrar um indicador positivo desde 2000 consistente, que não seja meramente transitório. Quer no crescimento, quer no endividamento externo, quer na nossa capacidade exportadora. Imaginando que é defensora do euro, porque imagino que é, sim, eu não sou, portanto temos aqui uma divergência seguramente grande, concede que entramos no euro impreparados? Não concedo, nem concedo grande importância à sua análise, dizer que todos os indicadores são melhores. Não, pela simples razão de que não tem nem podia ter. Quanto é que seria a nossa evolução caso não tivéssemos entrado no euro? É isso que lhe falta. Pode dizer que falta, mas não falta completamente, porque tem alguns países que não entraram no euro. Claro que tinha uma situação portuguesa diferente, mas estão todos melhor. Estão todos melhor que os países. Não é que nós, estão todos melhor que a generalidade dos países europeus. Os países que ficaram fora do euro... São países mais ricos do que nós. Se nós não estivéssemos, nós temos uma economia... Mas eu nem perguntei se não devíamos entrar no euro. Isso é outra discussão. Tá bem, mas... É se não entramos impreparados para o euro. Não sei em que é que consistia a impreparação. Mas já com uma conversão que hoje sabemos que na negociação foi negativa para Portugal. Também está muito para provar se o contrário teria dado outros efeitos. O meu ponto é que nós agora conseguimos fazer uma análise de resultados. Mas assume que a entrada no euro, olhando para os números, não parece ter sido benéfica para a situação económica portuguesa. Mas acho que se não tivéssemos entrado no euro, neste momento estávamos na desgraça. Acha? Acho, não tenho quase dúvida nenhuma acerca disso. E a única coisa em que houve um momento em que o país efetivamente ficou prejudicado foi com o último alargamento. Porque pela primeira vez, nos diversos alargamentos que houve da União Europeia, dos diversos alargamentos que houve, o último foi o primeiro que incluiu países menos desenvolvidos do que nós. E esse alargamento e essa entrada desse país foi-nos prejudicial. Foi-nos prejudicial por vários motivos, não só porque direi que não traziam valor acrescentado ao grupo, mas traziam eles próprios também. Portanto, passámos a ter maiores dificuldades na obtenção de recursos. Por outro lado, a deslocalização, nós éramos um país, sempre estivemos neste lugar na extrema da Europa, e havia ali outros que mais próximos, portanto recentraram. Sim, é verdade que aconteceram três coisas em simultâneo e é difícil às vezes poder perceber o que é que se deve o quê, que é o alargamento, o euro e a entrada da China no mercado global. Exatamente. Isto aconteceu tudo ao mesmo tempo, mas a verdade é que há uma pequena diferença, que compreende melhor do que eu, aliás, seguramente, que é, nós antes, quando enfrentávamos uma crise e tínhamos autonomia monetária, tínhamos instrumentos que nos permitiam sair da crise, como se o aliás no passado, em 2-3 anos. E agora só há uma forma, que é aquilo que se chamam, aqui a Troika chamou de desvalorização interna, ou seja, não podendo desvalorizar a moeda, o que se faz é que desvaloriza-se a economia. E isso num país com as características de Portugal, além do euro ser uma moeda muito forte para a nossa economia, demasiado forte para a nossa economia, que nos dificulta as exportações. Uma das coisas que viu é, não sei quantas empresas que se dedicavam a exportar, passaram-se a dedicar a importar. E bem, porque era melhor para elas. Ou seja, se o euro não acentuou quase todos os problemas que nós já tínhamos. Não, porque se nós não estivéssemos no euro com todos os problemas que havia, não beneficiaríamos em nada da evolução da taxa de juros. O que estava a dizer é que somos uma economia demasiado pequena para pensar que nós não somos, que a nossa taxa de juros não é determinada pelas coisas, e que o nosso valor da moeda, portanto, se houvesse câmbios, que não era influenciado pela parte externa. Que o apoio, por exemplo, que o Banco Central Europeu deu na crise financeira, se ela nos tocava. E, portanto, o Estado... A questão é também como é que nos tocava a crise financeira, se calhar não nos tocava da mesma maneira, não é? Tocava pior, porque não tínhamos nenhuma... É que nós não temos... Nós temos... Eu dou um exemplo da Islândia. A Islândia conseguiu sair da crise, passou por uma crise brutal,
meio muito maior do que a nossa, muito mais profunda do que a nossa, e saiu muito mais depressa. Com todas as características que nós tínhamos em relação a eles? Não, o que eu estou a dizer é como é que o fizeram. Desvalorizaram a moeda. Foi isso que fizeram. Desvalorizaram a moeda. Mas nós, na desvalorização da moeda, não teríamos os efeitos de que nós estamos todos a pensar, na medida em que nós somos totalmente dependentes do exterior. E, portanto... Para terminarmos, vou a um assunto completamente diferente, mas é mesmo para terminar, um assunto à parte diferente disto. Que balanço faz da presidência de Marcelo Rebelo de Sousa? Pensa que também foi um recentramento em relação ao presidente anterior? Eu acho que o exercício da presidência da República, evidentemente, que é um exercício sempre com características pessoais. E, portanto, comparar presidentes da República, que são pessoas com personalidades completamente diferentes. Neste caso, opostas. Não sei se são opostas, são completamente diferentes. Quer dizer, o Mário Soares também tinha uma característica própria, o Ramalhianes tinha uma característica própria, o Sampaio tinha uma característica própria. Não é possível estar-se a comparar. Eu acho que a história depois o dirá. Nós alternamos entre presidentes sisudos e presidentes alegres, já deu para perceber. Agora, o caso concreto de Marcelo Rebelo de Sousa. Aquilo que eu digo e conheço já há bastante tempo é que uma coisa é justa dizer-se, é que ele é assim e sempre foi assim. Mas acha que tem tido com as características pessoais, acha que tem tido um papel, acha que tem tido, que ele é assim, sempre foi assim, nós sabemos, mas acha que tem tido um papel positivo acho que sim. No ambiente político? Isso é evidente que acho que sim. Isso é evidente que acho que sim. Não só porque tem conseguido, com certeza, ajudar a que houvesse estabilidade política, portanto esse é sempre o papel que o Presidente da República pode desempenhar, e eu acho que ele tem seguramente ajudado a desempenhar esse papel. E por outro lado, aquela relação que as pessoas sentem com o Presidente da República, de alguma forma ameniza e tem amenizado um estado de espírito que eu acho que não tinha a ver com o Presidente da República, tinha a ver com a situação mas não acha que as pessoas passaram. Acha que o anterior Presidente da República se colou demasiado ao governo de Passos Coelho? Eu agora estou a falar de Cavaco Silva, não estou a falar de Marcelo. Eu sei. Não posso dizer que se tenha colado ou descolado, posso dizer que ele tem uma visão, tinha, e com isso que a mantém, uma visão institucional do cargo próprio, portanto, que não o escondeu, que sempre disse qual era a visão institucional que tinha do cargo, e não duvido que em público, dada a situação difícil em que nós estávamos, que em público nunca diria do que é que discordava, mas estou absolutamente convicta, e se ler as memórias dele talvez perceba que onde é que estavam as discordâncias dele, que não as disse publicamente. Muito obrigado, Dr. Manuel Ferreira Leite, por ter aceitado o meu convite. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.